Mateus capítulo 20, verso 20 em diante. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Palavras de Jesus para a mãe de Tiago e João, 2 dos apóstolos, filhos de Zebedeu, que se apresenta a ele lhe pedindo um favor. Jesus diz: que queres? E ao expressar o seu desejo, o Senhor responde para aquela mulher: não sabeis o que pedis. Eu, nesse tempo que eu fiquei um pouco de molho em casa, eu aproveitei e assisti alguns filmes. E eu assisti um filme desses bobinhos, filme de adolescentes numa escola e tal, chamado 7 Desejos. Eu não vou perguntar aqui, porque sempre que eu pergunto, nunca ninguém assiste os filmes que eu assisto. Também não é, você não está perdendo muita coisa, mas é um filme interessante pela narrativa. A história de uma moça que perdeu sua mãe se suicidou quando ela era criança. Isso trouxe desdobramentos terríveis para a família. O pai tem um subemprego e ela é muito humilhada, sofre bullying, etc., toda complexada, mora numa casa horrível, tem uma vida horrível, até que um dia o seu pai, que trabalha com reciclagem, leva para casa uma caixa. Uma caixa que ela descobre que é uma caixa mágica. Ela está com alguns escritos em chinês, e essa moça tem o direito de fazer 7 pedidos, 7 desejos. E ela começa a pedir, desde que o menino mais bonito da escola se apaixone por ela, o que acontece, mas acontece assim de uma maneira exacerbada, o cara se apaixona mesmo, loucamente, a ponto dela não aguentar mais o cara. Até ela ficar rica. Ela tem um tio distante que, enfim, morre e ela descobre que ela é a única herdeira. Então ela sai daquela casa horrível e vai morar numa mansão, na casa mais bonita do bairro. Só que cada desejo dela começa a trazer algumas consequências. Seus desejos, seus pedidos têm desdobramentos. O filme está no Netflix, depois se você quiser assistir, assista. Eu não vou contar para não atrapalhar, tá bom? Mas é interessante que no final ela começa a questionar se ela de fato desejava mesmo aquilo ou não. E todos nós, em algum momento, já vivemos uma situação assim na vida. Coisa de um mês, talvez 20 dias, o Karl Lagerfeld, estilista da Chanel, morreu. Deve ter visto a reportagem, aquele tiozinho, uma figuraça, né? 85 anos, cabelinho branco, rabinho de cavalo, e ele desenhou e responsável pela área de alta costura da Chanel, um dos nomes mais requisitados das últimas décadas. E a reportagem que estava mostrando da história, da biografia desse homem que com 85 anos estava ativo, trabalhando, estava em todos os desfiles. Esse cara falou uma frase que na hora que eu ouvi na reportagem, eu anotei no meu celular para eu não esquecer. E ele estava falando o que é a alta costura, o que é aquilo com que ele trabalha, que movimenta bilhões e bilhões de dólares no mundo todo. Modelos, imprensa, feiras em Milão, Paris, São Paulo. E o Karl disse o seguinte, que alta costura é um produto que ninguém necessita, mas que muita gente deseja. Olha só, ninguém necessita, mas muita gente deseja. E eu comecei a pensar na minha vida, nos meus desejos, nos meus conflitos.
Pensar na palavra de Deus, pensar em tantos atendimentos que eu tive, tantas pessoas que eu visitei, que eu aconselhei e aconselho ainda hoje. E eu cheguei à seguinte conclusão, que os nossos problemas na vida começam quando a gente não sabe distinguir o que é desejo e o que é necessidade. Boa parte dos nossos problemas começam quando nós não diferenciamos o que é desejo do que é necessidade. Eu sei que isso pode até ser um conceito filosófico, eu não sou filósofo, não espere nenhuma mensagem cabeção aqui. Mas uma forma simples, prática e objetiva que todos nós podemos entender. O que é desejo? Desejo é aquilo que eu quero. Desejo é o que eu idealizo, é minha vontade. Eu estou com desejo, tem grávidas aqui hoje. Eu estou com desejo de comer tal coisa. Eu estou com desejo de comprar um sapato. Eu estou com desejo de fazer uma viagem. Eu estou com desejo de cortar meu cabelo. Eu estou com desejo de emagrecer 5 quilos. Isso é um desejo. Necessidade não é aquilo que eu quero. Necessidade é aquilo que eu preciso. Então, é necessário maturidade para entender que uma coisa é o que eu desejo, uma coisa é aquilo que eu quero e outra coisa é aquilo que eu preciso. Outra coisa é aquilo que eu necessito. E você sabe que existe um abismo muito grande entre o que eu quero e o que eu preciso. Entre o que eu desejo e o que eu necessito. Eu vejo muita gente na vida, e atendi, e atendo, e já me peguei assim, ansioso, estressado, preocupado, sem dormir, com a saúde prejudicada. Eu vejo muita gente mergulhada em vício, destruindo suas famílias, em pecado. Muitas pessoas estão endividadas por um simples fato. Elas não conseguem dividir o que é desejo do que é necessidade. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Quem aqui sabia que gula é pecado? Levante a mão. Olha aí. Tem alguém que não sabia? Assim, tipo, dá uma de desentendido. Não, imagina. Pois é pecado. E você sabe, uma coisa é a quantidade de alimento que eu necessito. Minha necessidade de comer. Outra coisa é a quantidade de alimento que eu desejo. Que eu quero, que eu tenho vontade. Eu disse hoje pela manhã que aqueles caras do espeto que vêm no rodízio, eles deviam perguntar assim, não o senhor deseja mais alguma coisa, eles deviam perguntar, o senhor necessita de mais alguma coisa? Eu acho que todos nós íamos parar antes de comer. Uma pessoa que ela é consumista ao extremo, assim, um consumismo exacerbado. Sabe aquele consumismo de... Eu conheço pessoas que toda vez que vai viajar é barrado na hora de... Porque passou, a mala pesou mais, tá com coisa com etiqueta ainda em casa. É assim, passa horas e horas em sites, para se sentir feliz precisa comprar, se não comprar sente um vazio, não se sente gente, se não sair do shopping com a sacola, ela acha que tipo, não, Deus não está comigo. Você conhece, é o consumismo assim que passou dos limites. Uma coisa é o que eu desejo comprar, outra coisa é o que eu necessito, o que eu preciso comprar. E muita gente, por não saber diferenciar isso, se endivida, deve para os outros, nome está sujo, está todo envergonhado. Por quê? Porque ele não entendeu na hora de fazer uma compra o que ele quer e o que ele precisa, o que ele necessita. E daí a gente vai dar nomes bonitos para isso, para aliviar a nossa consciência. A gente diz o seguinte, tranca a rua, está travando meu caminho, é por isso que meu nome está sujo. Não, tranca a rua está quieto.
É o senhor e a senhora que não soube distinguir o que era desejo do que era necessidade. Todos nós que aqui estamos, temos necessidade sexual. Opa, segura na cadeira aí agora, hein? Eu mando as crianças para lá. Vocês que não levam, o problema é seu. Agora eu vou falar. Eles ouvem coisa pior na escola. Fica tranquilo que eu vou pegar leve. Todos nós temos necessidade sexual. E todos nós temos desejo sexual. Quando você não sabe diferenciar o que é necessidade sexual do que é desejo sexual, você pode acabar com a sua família, você pode dilacerar o seu cônjuge, o cara arruma sarna para se coçar, divórcio, tristeza, mágoa, dor, por um simples fato. Eu não consegui entender que aquilo que eu desejo, que eu quero, o que eu tenho vontade é uma coisa, e o que eu necessito é outra coisa. Aliás, essa foi a repreensão de Natã para Davi. Davi tinha inúmeras mulheres, ele era rei, e ele foi mexer com uma mulher que não era dele. E Natã chegou trazendo para Davi a palavra de Deus na boca, dizendo para Davi o seguinte: cara, você recebeu tudo. Você recebeu casa, você recebeu o reino, você recebeu o livramento das mãos de Saul, e você recebeu mulheres e mulheres. E Deus termina dizendo para ele, segundo Samuel 12:8, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Quer dizer, se houvesse necessidade de mais, se você precisasse de fato de mais, você teria. Por que é que você foi dar lugar ao seu desejo? Você não soube diferenciar, você não soube distinguir que uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você necessita. Tem muita gente mergulhada em vício por causa disso. Ninguém que está aqui necessita de cocaína. Ninguém necessita de álcool. Ninguém necessita de maconha. Ninguém necessita de crack. Ninguém necessita de pornografia. Mas por que que tem muita gente mergulhada em vícios que trazem peso, culpa, tristeza, dor, prejuízo à saúde? Por quê? Porque ela não conseguiu entender que uma coisa é o que ela quer, outra coisa é o que ela precisa. A Bíblia, por diversos momentos, vai mostrar Deus chegando para alguém e perguntando: o que você quer? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Por exemplo, uma vez Deus falou isso para Salomão. Salomão, pede-me o quê? O que você quiser. E a Bíblia diz que Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria e conhecimento. Outra vez, lá no Novo Testamento, Jesus Cristo chegou para um cego e falou para ele: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? E Bartimeu respondeu para Jesus: que eu torne a ver. E aqui, mais uma vez, agora no capítulo 20, Jesus recebe a visita de uma pessoa que tem um desejo também. Ela foi lá para pedir um favor. É uma mãe, a mãe de Tiago e João. Curiosamente, Tiago, o primeiro apóstolo a ser morto, e João, o último apóstolo a ser morto. E essa mulher, esposa de Zebedeu, chegou para Jesus pedindo um favor, e Jesus perguntou para ela: o que é que você quer? E quando aquela mulher apresenta o seu desejo, a sua vontade, você reparou no que ela pediu ou não? Pedidinho assim, básico, simples, coisa de mãe. Eu queria assim que na glória, quando o Senhor estiver sentado no seu trono, lá no final de todas as coisas, o Senhor não podia deixar um filho meu sentar à sua direita e o outro sentar à sua esquerda? Olha que mãe linda. Eu conheço muitas mães aqui que teriam coragem de pedir isso para Jesus. E Jesus deu um esfrega nessa mulher. Jesus falou: não sabeis. Ao contrário do que ele fez para Bartimeu, ao contrário do que ele fez para Salomão, ele chegou para essa senhora e falou: a senhora está doida. A senhora não sabe o que está pedindo. A
Se você lê a epístola de Tiago, no capítulo 4, versos 2 e 3, Tiago diz o seguinte: nada conquistais, porque não pedis. Tiago está dizendo que muitas coisas não acontecem na vida da gente pelo simples fato da gente não pedir, não orar. Mas ele diz também o seguinte: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então, eu deixo de receber muita coisa porque eu não peço, e quando eu peço eu não recebo porque eu peço com a motivação errada, com o coração errado. E eu gostaria hoje de falar com você sobre 3 coisas que acontecem quando a gente tem essa maturidade de diferenciar desejo de necessidade. Olha, se você ouvir, acolher, entender e for receptivo a essa palavra, e mais do que isso, praticá-la, você nunca mais vai se endividar. Eu vou te ajudar a economizar algumas noites de sono mal dormidas. Eu vou conseguir te ajudar a se livrar de algumas culpas que talvez você já carregou e ainda carregue. Mas existem 3 benefícios quando a gente distingue desejo de necessidade. O primeiro deles, você vencerá a ansiedade. Repita isso comigo, diga: eu vencerei a ansiedade. Você sabe que a ansiedade tem destruído milhões e milhões de pessoas. E Paulo condenou a ansiedade, assim como Jesus. Paulo em Filipenses 4, Jesus em Mateus 6, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus não é aquele que chega e condena algo, diz: olha, você não pode ser ansioso e se vire. Não, Jesus nos dá a chave para conseguirmos ter vitória contra a ansiedade, contra esse mal que tem acabado com a saúde emocional de tanta gente. E você vai ver em Mateus capítulo 6 que toda a narrativa de Jesus gira em torno disso, dessa distinção, desta sabedoria. Jesus está dizendo: espera um pouco, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão aflitos? O que é que nós vamos comer? Ele diz: olha os pássaros, eles não trabalham, mas o Pai Celeste cuida deles. Olha os lírios do campo, vocês estão preocupados? O que é que nós vamos vestir? Que roupa nós vamos pôr? Ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Jesus começa a falar sobre coisas que são necessárias. E ele traz uma expressão no versículo 32 de Mateus 6, que eu quero que você guarde no seu coração. Ele diz: o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: o meu Pai Celeste, diga sabe, diga Deus sabe o que eu necessito. Jesus não disse: o vosso Pai Celeste sabe aquilo que você deseja. Vosso Pai Celeste sabe aquilo que você quer, suas ambições, suas vontades. Ele disse: o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Você sabe que quando nós fomos plantar a igreja aqui, e eu já estava no coração de sair de Rio Claro e iniciar um trabalho, eu retardei esse processo porque eu achei que eu necessitava de coisas que somente eu desejava. Vou tentar explicar para você. Então, eu para começar um trabalho, uma igreja, eu achei que eu necessitava, por exemplo, de um prédio. Eu descobri que não. Nós começamos numa casa. Eu achei que eu necessitava de um grupo de louvor bonito como esse, com um back maravilhoso, teclado, bateria, baixo, violão, guitarra. Eu achei que eu necessitava disso. Mas eu descobri que não necessitava. Eu só desejava. A gente começou, eu mesmo tocando
um violãozinho com as músicas veia, era as únicas que eu lembrava como é que tocava. E eu achei que eu necessitava de diácono na porta, de um departamento infantil grande e bonito como a gente tem hoje, mas Deus me mostrou com o decorrer do tempo que uma coisa era o que eu desejava, e não tem nada de errado nisso. Uma coisa era o que eu ambicionava, e não tem nada de errado nisso. Outra coisa era o que eu necessitava. E eu só necessitava de duas coisas, de uma palavra na boca e fogo no coração. E foi com isso que a gente começou. E eu penso que muitas vezes a gente se sente ansioso, porque quer começar um projeto, quer dar um start num sonho, quer começar algo, mas a gente olha para a gente e diz, eu não tenho os recursos que eu preciso. Eu não tenho aquilo que eu necessito. Mas talvez, se você for honesto com você mesmo, você vai descobrir que você precisa de menos do que você deseja. Uma coisa é o que a gente deseja, outra coisa é o que a gente precisa. E muitas vezes nos sentimos ansiosos demais, preocupados demais, porque a gente não consegue fazer essa distinção. Eu não sei você, gente, mas eu tenho até vergonha de falar, às vezes, mas eu tenho grandes desejos. Tem mais alguém aqui que tem ou não? Assim, mas assim, eu tenho uns assim, absurdo. E eu tenho vontade de conhecer lugares. Eu tenho um problema, eu tenho muito amigo rico. E eles atrapalham um pouco a vida da gente. Que eles botam as fotos, né, dos lugares que eles vão. De vez em quando eu tenho um que eu conversei com ele está domingo aqui. Daqui a pouco, esses dias, ele me chamou no WhatsApp, no vídeo. Ele estava num arranha-céu em Nova York. No outro dia. Viajou na madrugada, assim, de jato particular. Então, às vezes, certas amizades não fazem bem. Você precisa estar bem emocionalmente. Se você estiver bem, você toca em frente. Daí, esses dias, ele chamou de novo. Está em Londres. Falou, mas tá difícil. Vamos lá. Eu, Rio Claro, Capivari, Santa Bárbara do Oeste. Mas nós estamos firmes. Então, assim, eu tenho grandes desejos. Conhecer lugares que eu não conheci. Eu olho para os meus filhos, como eu tenho desejo de investir na formação deles, assim, de uma forma, poxa, poder dar o melhor estudo, poder dar a eles, sabe, nossa, eu quero quando meus filhos casarem, eu dei uma linda festa de casamento para eles. Quer que não quer? A gente tem grande desejo, mas a maturidade vai mostrar para a gente que uma coisa é o que eu quero, é o que eu desejo. Outra coisa é o que de fato é necessário. Quando é que isso começa a se tornar um problema? Quando isso rouba a minha paz. Quando o meu desejo tira o meu sono. Quando o meu desejo, a minha vontade, começa a roubar a minha tranquilidade. Sabe? E daí eu acho que se eu não der a formação para os meus filhos que eu desejo, que eu sonho, que eu idealizo, eu vou me sentir culpado. Deixa eu falar para você, a última vez que eu sentei numa classe para aprender alguma coisa foi no sul de Minúcia. E eu estou vivo. Estou bem, estou cumprindo o meu destino. Você perguntar para minha mãe, não era essa a formação que ela idealizava, que ela desejava, que ela queria. Mas era o que tinha. Para aquele tempo. Isso não... Ficou muito claro que era só um desejo e não uma necessidade. Quando eu casei, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu faça casais e namorados sair daqui hoje brigando, mas eu não estou nem aí, depois você se vira. Eu vejo muita gente demorando para casar porque, não, eu quero uma festa maravilhosa, convidados, quem casa quer casa. Eu até hoje não tenho casa própria, estou casado, vai fazer 16 anos, estou vivo, sobrevivi.
meu casamento, terminou a cerimônia. Pessoal, vai ter uma recepção ali atrás. Um bolo que minha tia fez, servido no prato descartável, e refrigerante no copinho descartável também, no meio da igreja. Deus abençoe. É óbvio que algumas pessoas falaram, nossa, que derrota, não viram, tão quebrado mesmo, hein? Mas eu não casei para encher a pança de ninguém. Eu casei para ser feliz com a mulher que eu escolhi e formar uma família. Gente, se eu pudesse, eu levava no meu casamento tinha perto de 600 pessoas, tinha gente na calçada da igreja. Eu levava todo mundo para o Copacabana Palace. E faziam a cerimônia lá. E pagava a hospedagem de todo mundo, o transporte, o avião e tal, sem problema nenhum. Mas uma coisa era o que eu desejava. Outra coisa era o que eu podia. O que eu podia era minha tia fazer um bolo e servir com refrigerante. Mas era Coca-Cola e Guaraná Antártica, não era Simba, não. Pelo menos... Pelo menos, né? Pelo menos o refrigerante era bom, tá doido? Eu não vou me endividar, eu não vou perder paz por causa daquilo só que eu desejo. Eu vejo muita gente ansiosa, sem paz hoje, porque não consegue fazer essa distinção. Até 2 anos eu nunca tinha viajado para fora, mas quando eu digo viajado para fora, eu nunca tinha ido mas nem para o Paraguai, que todo mundo vai. Aqui no Largo da Santa Cruz sai ônibus toda semana. Porque saem à noite, no outro dia você está em Assunção, faz compra e volta. Alguém aqui já foi, não? Aí, ninguém levanta a mão, né? Se eu perguntar, alguém aqui já, Orlando, Flórida? Eu já. Paraguai. Teu passado te condena, meu filho. O presente condena alguns ainda também que vão. Feirinha da madrugada. Feirinha da madrugada é derrota. E putz, irmão. Ô, gente, eu nunca tinha ido. E sobrevivi. Sobrevivi. Não tive festa de casamento e sobrevivi. Não tenho casa própria. Sobrevivi. Meus pais não puderam me pagar uma boa faculdade. Sobrevivi. Sobrevivi. Não tem problema desejar. Tem problema ficar ansioso por causa disso. Então aprenda a distinguir o que é que você de fato precisa e o que de fato você deseja. Quando você separar uma coisa da outra, certamente a ansiedade vai embora do seu coração. Ou boa parte da ansiedade que talvez te assola, você vai se ver livre dela. Segundo lugar, o que é que acontece quando a gente separa desejo de necessidade? Nossas prioridades se reorganizam. Repita isso comigo, diga, minhas prioridades se reorganizam. Em outras palavras, você passa a dar valor para o que de fato tem valor. Quando você entende o que precisa de fato, o que é necessário de fato, e o que é simplesmente um desejo, uma vontade, a sua escala de valores muda completamente. Na Grécia Antiga, existia uma corrente filosófica muito conhecida como os cínicos, que eles entendiam o seguinte: feliz é aquele que não deseja. Então, é muito comum você estudar um pouco de filosofia grega, você vai ver aqueles caras que moravam num barril. E Homero, pai dos cínicos, conta uma história que Homero, uma vez, recebeu a visita de Alexandre o Grande. Alexandre, imperador, o homem mais poderoso do mundo. E Alexandre foi visitá-lo com toda a sua cavalaria, toda a pompa do seu exército, do seu império. E diz que Alexandre parou com seu cavalo na frente de Homero e perguntou para Homero o seguinte: Homero, em troca da sua sabedoria, me peça o que você quiser. O que queres que eu te faça? E a história conta que Homero respondeu para Alexandre
que saias da frente do meu sol, porque estás a me fazer sombra. Ele estava dizendo para Alexandre o Grande o seguinte: eu não preciso de nada. Você não tem nada para me oferecer. Tudo que eu preciso, eu já tenho, está dentro de mim. É por causa disso que você entende Paulo escrevendo aos Filipenses, a igreja em Filipo, na Grécia, dizendo: eu aprendi a viver contente, eu tanto sei ser humilhado como... É nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo tudo isso e fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas hoje a gente foi para o outro extremo. Hoje o conceito de felicidade não é alguém que não deseja, mas é alguém que deseja muito e tem tudo. A gente olha para alguém que tem muito desejo e é capaz de suprir os seus desejos, você diz: essa pessoa é feliz. Mas seja honesto comigo, gente, a alegria da conquista tem prazo de validade, tem ou não? Hã? Não tem. E você já viu, gente, eu como pastor já vi muito isso, gente com porre de conquista. A pessoa desejou, vontade daquilo e pá, conseguiu, entrou em depressão. Quem já viu isso? Já vi isso o tempo todo, o tempo inteiro. Eu vejo essas coisas. Aquela coisa, você compra um carro, 0 quilômetro. É gostoso você sair da concessionária bem devagarzinho, né? Com medo de raspar, com medo das lombadas. Quanto tempo dura isso, gente? Fala para mim. Quanto tempo aquele cheirinho fica? Devia ficar para sempre, né? Aquele cheiro de carro novo. Daqui a pouco você não está nem ligando mais, o carro está passando nas lombadas com tudo. Tem pessoas que lutam para conquistar alguém. Ah, eu sou apaixonado por fulano, luta. Daí conquista, larga. Diz: não sei, não era o que eu esperava. Porque tem prazo de validade. Tem prazo de validade a conquista. Tem até um provérbio judaico, achei extraordinário quando tive acesso a isso, que diz o seguinte: cuidado com o que desejas, pois poderá ser atendido. Cuidado com o que deseja, pois poderá ser atendido. Porque tem gente que acha que só vai ser feliz quando tiver aquilo que deseja. Cuidado, cuidado. Vou te dar um exemplo. Eu pastoreei uma mulher e ela era muito infeliz. Estava sempre reclamando, estava sempre chorando, estava sempre reclamando da vida e pá. E por que ela reclamava da vida? Meu marido não vem na igreja. Meu marido não vem na igreja, pastor, e pá, eu vejo o marido das irmãs aí com elas e tal. Ai, o sonho, o dia que eu, minha família, minha casa, vamos poder servir. Falei: poxa, que dureza, não deve ser fácil mesmo e tal. E pá. Bom, o tempo passou, o marido dessa mulher começou a ir para a igreja. E eu estou pregando, teve um dia que eu achei maravilhoso, porque estava não só o marido, estava os filhos todos. Falei: nossa, ela deve estar agora soltando foguete de alegria. Ela parou de ir. Daí eu, como um bom pastor, fui atrás dela. Perguntei: o que é que aconteceu, dona? Ela falou: não dá. Com ele não dá. Eu falei: mas o que diz? Ela falou: não, eu quero dar glória a Deus, eu quero levantar a mão, ele não me dá liberdade de adorar. No fundo ela descobriu que aquela tristeza lá não tinha nada a ver com o marido. Era um outro buraco dentro da alma dela que ela precisava resolver. E quantos de nós agimos assim? Uma vez eu atendi uma pessoa: minha vida é uma porcaria, horas, mas por que é uma porcaria toda? Não, mas eu preciso me casar, pastor, eu preciso achar um homem de Deus para minha vida, e papapá, no dia que eu casar eu vou ser feliz, e papapá. E ela falou, quando ela falou, eu falei: posso falar uma coisa? Falei: a senhora vai casar, a senhora não vai ser feliz. Ela ficou assim, igual você. Um pouco mais com raiva. Mais brava. Eu falei: casamento não traz felicidade não, dona. Eu sou pastor há tantos anos, atendo um monte de gente casada e triste.
Casamento, se você casar para ser feliz, você está perdida. Porque uma coisa é felicidade, outra coisa é casamento. O que é isso? É um falso engano. E a pessoa, sabe, é uma falsa expectativa. É alimentar um auto-engano de que o dia que eu tiver o que eu desejo, o dia que eu morar num condomínio tal, vou ser feliz. Eu nesse MRV aqui, eu não aguento, fico batendo toda hora aqui nesse apartamento pequeno, eu dirigindo essa pocilga desse carro aqui, o dia que eu tiver um carro tal, eu vou ser feliz. Cuidado com o que desejas, porque talvez um dia você esteja dentro de um condomínio e precisando tomando remédio para dormir, sem paz de espírito, dirigindo um carrão, mas todo angustiado, preocupado, sem paz, porque não são essas coisas que nos trazem felicidade. Esse que é o problema muitas vezes, que a gente não consegue discernir desejo de necessidade. Quando a ficha cai, nossa escala de valores muda. Quando a gente entende nossas prioridades, começa a mudar. O que era importante passa a ser secundário. E o que era secundário passa a ser importante. Quanta gente precisa perder a saúde para descobrir isso? Quantas vezes pessoas precisam, às vezes, perder a família para descobrir que uma família, uma esposa, os filhos, é mais importante do que 15 minutos de prazer no motel. Muitas vezes a gente precisa ter a maturidade de entender isso. E Jesus vai dizer isso, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz, mude suas prioridades. Mude suas prioridades. Coloque o reino em primeiro lugar. E essas coisas serão acréscimo. Mas eu vejo muita gente ansiosa, preocupada, infeliz. Por quê? Porque está buscando e buscando e buscando o quê? Essas coisas. E esquece o reino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem o reino tem tudo. Quem tem o reino tem tudo. E muita gente tem todas essas coisas, mas não tem o reino. Quem distingue necessidade e desejo, sabe que mais importante do que uma festa maravilhosa de casamento, com música, com tudo isso, é a aliança entre o casal. O Aquiles, mas e se puder ter a festa? Bênção, manda bala, ô glória. Mais importante do que uma lua de mel, em Bora Bora, nas Bahamas, sei lá eu aonde. Mais importante do que isso, eu não gosto de continuar falando porque me dá raiva. Eu passei minha primeira noite em Águas de São Pedro. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Mais importante do que essas coisas, gente, é ter amor, é ter comprometimento, é ter um pacto, um compromisso. Quem distingue necessidade de desejo sabe que uma casa é legal, mas um lar é mais importante. Tem muita gente que tem uma casa, mas não tem um lar. Pastor, e se tiver uma casa bonitona? Melhor ainda. E se tiver piscina na casa? Melhor ainda. E se tiver churrasqueira, espaço gourmet? Melhor ainda. E se todos os cômodos forem refrigerados com ar-condicionado central? Melhor ainda. E se tiver aquela escadaria bonita, uns negócios... Você viu que eu estou pronto para ser rico já, né? Eu já sei de tudo. Melhor ainda. Mas eu preciso entender que mais importante do que tudo isso é ter um lar, é ter uma família. Porque tem muitos lugares assim
que o marido está num quarto, a esposa está no outro, o filho no outro. Não tem uma família lá. Tem um apanhado de gente morando junto só. Que não se amam, não se dão bem, não se conversam. Quem distingue isso, entende que mais importante do que dinheiro é ter paz de espírito. Mais importante que meu filho estudar numa escola bacana é ele ter valor, é ele ter caráter, é ele ter responsabilidade, é ele ter comprometimento. E terceiro e último lugar, quando a gente diferencia necessidade de desejo, a gente aprende uma lição maravilhosa, gente. E a lição provavelmente mais libertadora que eu e você podemos aprender. A gente aprende o que é contentamento. Vamos repetir essa palavra? Diga contentamento. Nada é mais libertador do que essa lição. Quando a gente aprende o que é contentamento. E contentamento, deixa eu dizer, não é uma coisa que a gente nasce com ela. Quando você compra um carro, qualquer carro que você comprar vem com 4 pneus, vem com volante, tem motor, tem tudo. Mas às vezes não tem ar-condicionado. Você precisa mandar botar, não é? Não vem de fábrica. Às vezes não tem banco de couro, você precisa mandar pôr. Às vezes não tem aquele frizinho bonito, tá, você precisa mandar pôr. Contentamento é assim, a gente vem sem. A gente vem no mundo e não, e não tem, você precisa mandar pôr. Na verdade, você precisa aprender. É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4. Ele diz, eu aprendi a viver contente. Eu não sabia. Eu não tinha isso, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E contentamento, gente, não é uma coisa que tem a ver com o que eu tenho ou deixo de ter. Contentamento é uma decisão. Eu já vi pessoas contentes num hospital. E eu já vi pessoas descontentes numa festa, numa viagem. Quem já viu isso? Eu já vi pessoas contentes num ponto de ônibus. Mas você sabe que existem pessoas que vivem brigando com o seu motorista particular. A questão não é o que eu tenho, a questão não é o que eu possuo, a questão é a minha postura. Olha o que 1 Timóteo capítulo 6 nos diz. Se você for rápido aí, abra comigo, vale a pena a gente abrir e ver esse texto. 1 Timóteo 6, verso 6 em diante. Paulo diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha o que Paulo fala agora, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo. Como é que você veio para o mundo, gente? Sem roupa, careca e banguelo. Alguém disse, o que vier é lucro. E eu nasci pelado, careca, sem dente. O que vier a partir de agora é lucro. Nada. A gente não traz nada para esse mundo. Mas deixa eu te dar uma outra informação. Nem coisa alguma podemos levar dele. Você vai ser enterrado, eu não sei por que vão botar uma roupa bonita no você. Eu não sei por que vão botar travesseiro no seu caixão. Por que bota travesseiro no caixão do defunto? Para ele ficar mais acomodado? Não dar torcicolo? Eu não entendo. Mas você não trouxe nada e não vai levar nada. Nada. Não vai levar nada. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas. A palavra concupiscências é desejo exacerbado, e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo não está condenando o dinheiro, ele não está dizendo que dinheiro é raiz de todos os males. Paulo está condenando um coração que está posto em coisas erradas, focado, motivado em coisa errada. Ele diz, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é um ótimo servo, é um ótimo servo. Você paga bons estudos, você dá conforto para a sua família, você pode ajudar outras pessoas, você dá emprego para os outros, você investe. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um patrão horroroso, é um péssimo senhor. E tem muitas pessoas que são servas do dinheiro, escravas do dinheiro. É contra isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, olha, aprendam a lição do contentamento. Você tem o que vestir, você tem o que comer, você tem as suas necessidades estão supridas. Esteja contente. E deixa eu dizer uma coisa, e eu termino aqui. Quando você está contente com o que tem, você está aberto para receber mais. Porque essa palavra não é uma palavra para falar, hoje em dia acabou o sonho, acabou os objetivos. Não. A gente tem que desejar. A gente tem que sonhar, a gente tem que ambicionar, a gente tem que idealizar e colocar planos e metas e trabalhar para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mas isso não pode roubar minha paz. Isso não pode tirar minha noite de sono. Por exemplo, eu estou aqui e eu sonho e desejo e quero uma igreja com milhares e milhares de pessoas. E daí eu venho para cá todo domingo infeliz. Pelo amor de Deus, ficar pregando para aquela meia dúzia? Não. Eu estou contente com o que tenho. E aberto para o que eu vou receber. Talvez você não tenha o carro que gostaria, que deseje. Mas esteja contente com o carro que você tem. Talvez você não more no lugar que você deseja. Mas seja contente com a casa que você tem. Quando assim fazemos, quando temos gratidão no nosso coração, porque entendemos que o Senhor tem sido nosso pastor e nada tem nos faltado, eu posso falar com autoridade, conheço muita gente aqui e alguns eu não conheço, mas eu estou certo de que todos nós aqui estamos supridos com aquilo que necessitamos, sim ou não? Não há uma pessoa aqui que não esteja suprida nas suas necessidades. Talvez você não tenha tudo o que deseja, e eu tenho uma palavra para você, bem-vindo ao time. Se você quiser descobrir mais uma pessoa do time, olha para o lado. Todos nós aqui não temos tudo o que desejamos, mas graças a Deus, temos tudo o que precisamos. Sejamos gratos por aquilo que temos. Que jamais possamos inverter as prioridades da nossa vida. Pelo contrário, que continuemos sabendo aquilo que de fato é importante. E certamente o Senhor nos abençoará mais e mais, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração hoje. Que certamente vai te ajudar a dormir mais tranquilo. Sim ou não? Que vai te ajudar a não se endividar mais. Antes de passar aquele cartão, pergunte para si. Quero, necessito, desejo, preciso. Pastor, não necessito e quero. E tenho bala na agulha para comprar. Compra. Tem algum mal nisso? Hã? Eu não necessito desse blazer aqui.
Eu posso pregar sem ele. Mas eu ganhei, achei bom, põe. Tem nada de errado em desejar algumas coisas. Errado está o nosso coração. Quando o nosso coração está nessas coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Fica sentado mesmo.